Meus amigos, se tu gosta de moto, com certeza já ouviu falar, já andou ou mesmo já teve vontade de conhecer de perto a BMW GS. Essa aqui é uma RGS 1250 Adventure, a versão topo com todos os equipamentos e com todos os opcionais possíveis. É tanta coisa que eu não sei se a gente vai conseguir mostrar tudo nesse vídeo. Pois é, mas com certeza nós vamos te mostrar os pontos mais importantes, nós vamos falar de preço, consumo, desempenho e principalmente porque esta moto é a referência no mercado Adventure, é a referência para quem quer viajar, seja no asfalto ou fora dele. Será que é uma moto realmente muito boa? Vem comigo que eu te mostro. Meus amigos, eu tenho certeza que se tu é motociclista, o que eu vou falar aqui já faz parte do teu cotidiano e mesmo assim ainda vou trazer algumas informações muito úteis, muito importantes. Mas se tu ainda não é motociclista ou se tu quer entender um pouco mais sobre a BMW, tu veio ao vídeo certo. Sabe por quê? Eu vou explicar por que a GS é simplesmente a moto mais vendida na sua categoria desde o seu lançamento há exatos 44 anos atrás. Sim, 44 anos atrás. Basicamente, a ideia da GS é ser uma motocicleta de uso misto que atende muito bem no asfalto e muito bem fora dele. Ou seja, ela é uma moto para todo tipo de terreno que te leva a qualquer lugar. Mas vamos lá, da onde BMW tem a ver com motos? Muito mais do que tu imagina. A história da BMW começa no final da Primeira Guerra Mundial, início do século XX, onde eles eram fabricantes de motores de aviões. Logo depois que a BMW foi fundada, a empresa foi proibida de produzir motores porque teve o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi proibida de produzir aeronaves de guerra. Pois bem, neste momento a BMW começa a procurar alternativas para continuar o seu negócio e eles começaram a produzir motores meio genéricos para aplicações diversas e também freios de trens. Só que eles viram que o mercado de motocicletas tinha um grande potencial e, ao contrário do que vocês imaginam, eles não começaram produzindo automóveis. Em 1923 foi lançada a icônica R32, a primeira motocicleta do grupo. O primeiro carro veio só 5 anos depois e nem era um carro desenvolvido por eles, era um carro produzido sob licença. Com toda essa expertise que eles acumularam aí em quase 100 anos de história, obviamente as motos deles têm que ser reconhecidas por serem motos boas, luxuosas, confortáveis e principalmente confiáveis. Bom, essa parte nós vamos falar daqui a pouquinho sobre se ela realmente é confiável ou não, porque como todo produto, como todo equipamento, sempre tem um probleminha ou outro e nós vamos te mostrar aqui. Mas vamos lá, o que é a GS? Basicamente, o G vem de off-road em alemão e o S vem de road, ou seja, asfalto em alemão. Ela justamente lembra o piloto que ela é uma moto para todo tipo de terreno. E se vocês relembrarem aí, lá no início do século XX, as estradas elas eram bem precárias quando existiam, então as motos elas eram realmente mais off-road. À medida que as estradas foram ficando melhores, foram tendo estradas de asfalto, concreto, estradas boas para rodar, começaram a surgir as motos mais voltadas para o asfalto. E aí se criou duas categorias, as motos de enduro ou off-road e as motos esportivas só voltadas para o asfalto. Em 1980, a BMW lançou a R80G/S, basicamente uma moto que tinha a proposta de encarar todo tipo de terreno e foi um sucesso absurdo. Eles utilizaram um motor que eles já tinham na sua linha de produtos e colocaram suspensões maiores, um eixo cardan. A moto se tornou referência no mundo inteiro, tanto que a partir dela é que começaram a vir os seus principais concorrentes, como as motos da Triumph, a Africa Twin da Honda e por aí vai. O pioneirismo também traz grandes vantagens para o fabricante, afinal de contas, nos primeiros anos os equipamentos precisaram de muitos ajustes. Hoje, 44 anos depois, a BMW está num nível de desenvolvimento da GS muito boa, tanto que eles até expandiram a linha, né? Agora já não é mais só a 1250, eles têm outras várias para atender toda a gama de necessidade. Inclusive, eu recomendo vocês a virem aqui na loja da IESA BMW em Porto Alegre e conhecer os produtos que eles têm. Eles têm a 1250, eles têm
as outras versões. Tem inclusive até carros aqui para vocês testarem, conhecerem, fazer o test drive e fazerem com certeza o melhor negócio. Pois bem, vamos voltar a esta moto porque ela é surpreendente em todos os aspectos. Começando pelo seu motor Boxer, que está colocado nesta posição por um motivo bem óbvio: refrigeração. Ele é um motor que tem os cilindros opostos, então a vibração é realmente muito baixa e pega todo o ar frontal. Ao contrário de outras motos, como por exemplo a Harley, a Ducati e tal, que tem os cilindros em V colocados nessa posição, o cilindro da frente sempre recebe mais refrigeração que o de trás, então a refrigeração não é uniforme e com isso ela perde em desempenho. A BM não. A BM ela recebe a mesma quantidade de ar dos dois lados. Inclusive, este motor inicialmente tinha pouco mais de 800 cilindradas, depois ele foi aumentando, hoje está com 1.254 cilindradas e ele já não é mais só refrigerado a ar. Ele também tem uma refrigeração no cabeçote a água, tudo para melhorar a eficiência, reduzir o calor emitido e com certeza melhorar o consumo e até mesmo o desempenho. Eles colocaram dois radiadores aqui dos dois lados e uma curiosidade é que apenas o radiador do lado direito tem a ventoinha, o que significa que quando estiver parado no trânsito e tal, ele só vai ligar a ventoinha para ventilação forçada no motor deste lado aqui, o que demonstra também que ela não precisa tanto assim da refrigeração líquida quanto um automóvel, que se não tiver a ventoinha no radiador inteiro, definitivamente o motor vai superaquecer. Essa daqui já é uma moto bem mais ajustada nesse sentido. Outro ponto de destaque dela, e esse aqui é um ponto de destaque mesmo, é a suspensão telelever. A suspensão telelever é basicamente uma suspensão com um braço do tipo A aqui na frente, aonde o comportamento dinâmico da moto fica totalmente diferente do que vocês imaginam. Ela tem esse braço aqui que é muito parecido com um braço de suspensão dianteira de automóveis, só que ele é colocado numa posição invertida, né, a 90 graus em relação ao automóvel. E ela tem os amortecedores telescópicos aqui, que servem como guia da roda e também ajudam a absorver um pouco os impactos. Ele tem uma mola e um pouco de óleo dentro, mas é muito pouco o funcionamento dele. O que faz a diferença mesmo é esse braço aqui que tem um amortecedor com mola lá dentro. Por que que faz a diferença? Por causa do ponto de apoio. Esse braço está preso direto no chassi. Quando a gente freia a moto, eu vou tentar reproduzir aqui para vocês, quando a gente freia a moto, ao contrário das outras motos que freou, ela mergulha, a frente abaixa, essa daqui ela baixa como um todo, quer ver? Aqui nem vai dar, ó, porque a gente está meio parado, a moto simplesmente nem se mexe. Mas se tu vier e frear forte, a moto acoca, ela literalmente baixa junto com a traseira. É o ponto de apoio que faz a diferença. Por que que isso é importante? Porque te dá muito mais estabilidade, te dá muito mais controle da moto, seja no asfalto, seja no off-road. Ah, Felipe, então por que que as outras motos não utilizam esse sistema? Porque ele é um sistema mais caro, mais complexo e que também ocupa um pouco mais de espaço aqui na frente. Tanto que os radiadores são divididos em dois, porque tu não consegue colocar o radiador central aqui no meio. Isso é muito importante e muito necessário em motos Big Trail com uma altura do solo elevada. Motos esportivas, onde tu está mais próximo do chão, esse mergulho que tu dá quando freia não é tão necessário assim. Já na Big Trail se torna um diferencial importantíssimo. Vocês vão ver quando a gente for fazer o test ride dela que é uma condução completamente diferente do que a gente está acostumado. Outra grande inovação desde o seu lançamento em 1980 está na suspensão traseira. Ela sempre foi monobraço, ou seja, ela só tem apoio de um dos lados da roda. E como ela só tem apoio de um dos lados, ela também foi caracterizada por ter só um único amortecedor, que agora está localizado lá no meio central, mas ele já foi na lateral. Isso dá muita versatilidade na moto, principalmente quando tu está usando ela no off-road e precisa fazer alguma manutenção no pneu, se o pneu fura ou coisa do tipo. Por quê? Porque o acesso à roda aqui fica muito mais fácil. Desparafusou desse lado, tira a roda aqui para fazer o conserto, depois coloca ela no lugar sem ter que mexer em nada da moto além disso aqui. A troca, a substituição é realmente facilitada. Inclusive, que tem outro ponto importante. Hoje, a GS 1250 ela vem equipada com suspensão eletrônica. Ela tem vários ajustes, mas vários ajustes mesmo, que vão desde a pré-carga até a intensidade do amortecimento e acaba ajustando inclusive a altura da moto. Se tu colocar no modo mais baixo da pré-carga, ela vai ficar mais macia e vai ficar mais baixinha para pessoas com estatura um pouco mais baixa, tipo o Gustavo. Acho que o Gustavo vai andar no modo mais baixinho.
Coloca no modo mais alto, ela vai ficar mais dura, mas também vai ficar numa posição mais elevada. A recomendação mesmo é colocar no modo dinâmico, onde tu vai deixar a moto nivelada e toda vez que tu botar carga, seja uma pessoa, duas pessoas, malas e tal, ela vai se ajustar para ficar sempre na altura que tu programou, na altura ideal para ti. Bom, a 1250 ela vai ser substituída neste ano de 2024 pela 1300 GS, é uma moto que vai vir aí pela metade do ano. Essa moto nova já vai vir com uma suspensão um pouco mais inteligente, uma suspensão semiativa, mas essa daqui já atende e inclusive supera as necessidades da maioria das pessoas. É uma suspensão realmente impressionante, mas tem muito mais que isso. Os freios dessa moto também são surreal de bom e eficiente. Essa tecnologia ela nasceu nas motos super esportivas. Sabe qual é a grande diferença? As pinças antigamente elas eram presas aqui direto na bengala. Com isso, o momento que a pinça causava, ou seja, a força que ela causava na hora da frenagem, ela vinha direto na bengala aqui. Com a pinça radial, vocês podem ver que o ponto de apoio converge para o centro da roda. Com isso te dá muito mais precisão e torce muito menos essa parte dianteira do garfo. Ou seja, a moto tem uma pegada de freio muito, mas muito maior. Fora que ela também tem esse cubo aqui totalmente vazado para aliviar peso e até mesmo melhorar a refrigeração também, a dissipação de calor. E uma curiosidade, essa daqui é uma moto que utiliza roda aro 19, pneu 120/70 na dianteira, sem câmara. Ah, Felipe, mas como é que é sem câmera se é uma roda raiada? O segredo está na posição dos raios. Olha aqui o detalhezinho, onde é que ele é preso, ó. Ele é preso por fora. Por que tu não consegue normalmente usar um pneu sem câmera numa roda raiada? Porque o ar vaza justamente por aqui, onde tem o furinho para encaixar os raios. Neste caso aqui, como os raios estão para fora dele, todo o interior desta roda aqui, ela é vedada. Qual é a vantagem disso? Primeiro, que a roda se torna muito mais leve, mas muito mais do que isso. Por ser uma moto voltada também para o uso no off-road, eventualmente tu pode pegar um buraco, algum desnível e tal, e a roda descentralizar. Se é uma roda de alumínio fundido ou até mesmo forjado e ela entortar, dificilmente tu vai conseguir alinhar. Neste caso aqui, é só regular o alinhamento dela através dos raios. DNA de quem nasceu para ser fora de estrada. Acho que é importante dizer, o fabricante dos freios é a Brembo, uma marca famosa que produz já para o grupo há muitos anos, uma marca que é muito conhecida por produzir freios de competição e neste caso aqui um freio de alta performance. Outro detalhe importante, vocês estão vendo que toda a conexão utiliza a linha do tipo Aerokeep, aquela malha de aço que não deixa se deformar. Normalmente o que tu encontra nos freios de motos mais comuns é uma malha de borracha. Quando tu aperta o freio com força, a malha de borracha ela tende a expandir um pouco e com isso tu perde um pouco da precisão na frenagem, ela se torna o efeito borrachudo. No caso do Aerokeep, como ele não trabalha absolutamente nada, mesmo sob extensa força, extensa pressão, te dá muito mais precisão. Aqui na traseira nós também temos um freio muito, mas muito eficiente, de 276 milímetros, porém ele é um freio com um disco flutuante e uma pinça com 2 pistões. Também utiliza uma linha de Aerokeep. E o que é o flutuante aqui? Bom, o flutuante basicamente é o modo que o disco de freio é preso. Ele não está totalmente fixado no cubo da roda, ele tem a capacidade de se mover um pouco para se centralizar e corrigir melhor um pouco as imperfeições na hora da frenagem. Tá, mas como funciona na dianteira se o disco é fixo, ele não tem essa maleabilidade? Como é que ele se adapta às variações? Aí quem faz o papel é a pinça. Ela tem um pouco de jogo, ela não fica totalmente solta, mas ela consegue se adaptar às necessidades, às imperfeições durante a frenagem. Voltando aqui para a traseira, um dos grandes diferenciais dessa moto é o eixo cardan. Ela não usa corrente como a maioria dos seus concorrentes, ela usa um eixo cardan vedado aqui dentro que transmite a força do motor aqui para trás. Bom, meus amigos, vamos lá. Esse é um ponto extremamente polêmico da GS. Muitas pessoas dizem que o cardan é problemático e realmente ele pode ser um problema se tu não souber como cuidar dele. Por quê? Ele tem vedações, dois guarda-pós aqui, ó, um traseiro e um dianteiro,
que seguram um pouco o pó e a água, mas não é uma vedação 100% estanque. Isso significa que quando tu estiver usando ela no off-road, que tu pegar muito pó ou eventualmente entrar dentro de um rio, vai entrar um pouco de sujeira aqui para dentro. E aí muitas pessoas se apavoram porque quando desmontam encontram um cardan enferrujado. O cardan ele vai enferrujar externamente. O que não pode acontecer? Não pode ficar cheio d'água aqui dentro, porque senão vai entrar dentro da parte de rolamento, ou seja, das cruzetas e até mesmo na luva, que é o que ajusta o comprimento do cardan. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E também não pode ficar muita sujeira, tipo areia, na parte da luva, porque senão, obviamente, vai começar a criar atrito e vai estragar o cardan. O que a BMW fez, depois de muitos anos ouvindo as reclamações dos clientes? Ela colocou um furo aqui embaixo. É literalmente um furo com uma pecinha que é tipo uma borrachinha ali vedada. Isso aqui garante toda a drenagem da água. Então, se tu mergulhar e entrar água para dentro desta peça aqui, faz do braço da suspensão com o cardan dentro, ele vai encher de água, mas ela vai acabar saindo, isso não é um problema. Porém, a minha recomendação é, quando vocês forem fazer manutenção, tipo trocar pneu, uma manutenção a cada uns 10, 15, eventualmente 20 mil quilômetros no máximo, se tu é daqueles que gosta de usar ela nesse tipo de ambiente muito agressivo, como entrar dentro da água e tal, e ela foi feita para isso, peçam para fazer uma limpeza, uma lubrificação no cardan. Mal não vai fazer e vai acabar a reclamação do cardan trancado, emperrado e tal. Isso acontecia mais quando não tinha o dreno ali embaixo. Sem o dreno e água dentro dele, trabalhando depois de um tempo, o cardan realmente se entregava, não aguentava. Mas vamos voltar aqui rapidamente ao motor. Este motor, de novo, é um motor que já está na linha de motos da BMW há muito tempo, mas sofreu inúmeras mudanças, inúmeras melhorias para tornar-se um motor mais potente, mais econômico, mais confiável e, é claro, emitir menos poluentes. Antigamente era um motor que utilizava até 2 velas por cilindro, uma aqui na lateral e a outra aqui embaixo, uma por cima, na verdade, uma por baixo. Hoje ele só utiliza uma única vela e cumpre o seu papel. É um motor com injeção eletrônica, é um motor que tem 4 válvulas por cilindro. No início ele tinha só 2 válvulas por cilindro, essa é uma outra inovação da BMW. Ela foi a primeira Big Trail a utilizar um motor com 4 válvulas, antes era só motos esportivas que tinham este funcionamento. E ela trouxe na 1250 uma grande inovação nos comandos de válvula. A gente já viu isso em carros, como por exemplo, a própria BMW tem o sistema Vanos, a Honda tem o sistema VTEC, onde ele tem 2 comandos de abertura de válvula. O que significa isso? Que em baixa rotação tu tem um comando mais manso para priorizar um pouco o torque e também a condução dentro da cidade, mas quando tu precisar de potência, que o motor vai girar forte, ele abre um segundo comando, um comando mais esportivo, para entregar toda a força disponível do motor. O sistema é relativamente simples, chamado de Shift Cam, funciona muito bem e torna a condução dessa moto aqui muito, mas muito interessante. Afinal de contas, são 136 cavalos disponíveis a 7.750 RPM e 143 Nm de torque a 6.250 RPM. E o melhor de tudo, ele ainda tem muitos, mas muitos modos de configuração. Agora eu chamo o Gustavo para apresentar para vocês essa parte que eu tenho certeza que ele gostou muito mais do que eu. Eu realmente gostei muito disso. O Felipe gosta muito da parte técnica, eu também curto, mas a parte eletrônica me chama muita atenção, até porque facilita muito a pilotagem, principalmente para mim que não sou assim um piloto com tanta habilidade, tão hábil assim. Ele tem partida por botão, ou seja, a chave está aqui, pode deixar aqui a chavezinha, a chave presencial. Só não esqueça ela aí, né? Porque senão a moto fica ligada depois. A moto fica ligada. Vamos fechar aqui. Painel TFT, muito legal, com várias informações como conta-giros, velocidade, a marcha que está, né? Mas aqui, ó, os modos de condução, a gente tem um acesso rápido nesse botão aqui, Mode. Então ali, ó, Road, Dynamic, Enduro, Rain. Mas tem mais modos de condução que eu posso mexer no menu. Entrando nessa parte aqui de meu veículo. O comando do menu é algo bem diferente também, né? É um comando giratório aqui, ó. Ele tem o botão aqui, ó, que seleciona a função
aqui de baixo, então o Gustavo acabou de sair do menu, volta aqui. Ali, ó. Tá vendo que tem o símbolozinho? É o símbolozinho que tu vai apertar lá para chegar naquela função. E esse joystick aqui, ele vai mexendo lá no menu. Tanto lateral como no sentido para cima e para baixo. Eu posso entrar nas configurações do veículo, e eu tenho aqui os modos de condução. Olha só. Eco, Rain, Road, Dynamic, Dynamic Pro, Enduro e Enduro Pro. O que são esses Pros? Pros eu posso mexer na configuração dele. Por exemplo, o Eco é um modo mais econômico, né? A moto fica muito mais mansa. Como ela tem acelerador eletrônico, ela tem controle de tração, ela tem controle de wheel, que é para não empinar, ela tem ABS, tudo fica muito mais manso para a moto ser mais tranquila de tu andar. O modo Rain também, todos os controles estão no máximo para a moto ser mais usável na chuva, principalmente, né? O motor fica mais tranquilo. O segundo pessoal aqui da BMW disse que ela nem parece que tem 136 cavalos quando está no modo Rain. A verdade é que tu fica com muito mais controle, mesmo para as pessoas que não têm tanta habilidade, né? No modo Road já libera um pouquinho mais. Do Dynamic é o modo mais esportivo da moto, né? Para andar na cidade, no on-road, onde os controles ficam mais permissivos e o motor tem toda a capacidade possível. E o Enduro é aquele modo mais para off-road, onde o ABS principalmente muda muito e o controle de tração também. ABS na roda traseira fica zerado praticamente. É importante falar sobre isso, né? A roda traseira ela fica sem controle de antibloqueio, ou seja, sem ABS, e na dianteira fica com ABS do tipo off-road. O que acontece? Quando tu precisar travar, a roda traseira ela ajuda a cavocar e a segurar melhor a moto. Tu tem mais controle, mais estabilidade. A dianteira tu não pode travar totalmente, então ela trava parcial para dar mais controle. Quem já andou em moto que não tem esse sistema off-road de ABS, e é o meu caso, né, na Harley, eu também não. Sabe o trabalho que dá quando tu perde essa aderência. E aí os modos Pro são aqueles que a gente pode ainda selecionar algo diferente. Por exemplo, se eu vier aqui no Dynamic Pro, e eu selecionar, na verdade eu tenho que desselecionar o Dynamic, selecionar o Dynamic Pro, e aí entrar nas configurações, eu ainda posso mudar, tipo, a configuração do motor, né? Eu posso deixar no Dynamic, eu posso deixar no modo Road ou no Rain. Então eu posso ficar configurando. Como eu não sou o piloto aqui, eu vou deixar tudo no modo mais normal dela. Somos pilotos amadores, entusiastas, então, e não profissionais. Durante o nosso trajeto com a moto, depois a gente vai testar o modo Rain, modo Road, modo Dynamic, para ver se realmente ela muda de configuração ou não. Outra coisa, Gustavo, essa daqui é a versão Adventure, né, da 1250 GS. Quanto é que está custando? R$ 129.500. O grande diferencial dela para a GS normal, que não é Adventure, tamanho do tanque. Aqui são 30 litros de capacidade, enquanto que na GS mesmo são 20 litros. É uma moto muito mais voltada para quem vai fazer longas viagens. Muita viagem, tipo assim, aumenta muito a autonomia. Uma moto aí que pode fazer mais de 20 km por litro fácil na estrada, imagina, com 10 litros a mais, tu tem uma autonomia muito maior. Outra coisa que muda também são as pedaleiras, né? Ela tem uma pedaleira muito mais voltada para o off-road do que a outra versão. A outra versão tem uma pedaleira com borracha. Isso, a outra versão é com borracha, essa aqui é um pouco mais, tem as garras maiores, né, para te dar mais aderência. Outro item que muda também, as proteções, proteção de motor, proteção de cárter, né, tudo isso aqui já vem nessa Adventure, assim como os faróis também aqui, auxiliares também já vem de série nesse valor que a gente passou para vocês. E falando em farol, o que tu me fala do farol dela, o principal? Farol Full LED com DRL e ainda ajuste dinâmico, ou seja, se eu vou fazer uma curva para a direita, começa a inclinar a moto, o farol começa a iluminar mais para a direita. Para a esquerda a mesma coisa, se a moto está mais para cima, ele baixa o farol, se a moto está mais para baixo, ele levanta o farol, ou seja, é um farol 100% dinâmico. Ela também já vem com todos os suportes para as malas, né, GS? Ela tem 2 malas laterais e mais uma mala aqui em cima. São malas que têm valores bem elevados, né? Cerca de R$16 mil o conjunto. Mas são malas muito práticas, muito úteis. Quem já usou sabe que funciona muito bem. Tem paralelo também para vender, mas a original é diferenciada. A sinaleira também toda em LED. O legal da Adventure é que ela fica com essas laterais aqui acesas, né? E a do meio é o freio somente. Bacana. Ela tem aquecimento de banco
tanto para o motorista quanto para o passageiro e também tem aquecimento de punho. Muito útil. Ou seja, muito, no frio, muito útil. ajuda bastante, mesmo né? que ela tenha o protetor de punho aqui, né? Mesmo que esse protetor já ajude um pouco, no frio, para quem vai lá pro sul da Argentina ou do Chile, com certeza vai ser necessário. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, eu sempre gostei bastante, é desse subparalama atrás. Ele ajuda a não jogar sujeira para cima, mas também dá um estilo muito característico a esta moto. Ela também tem piloto automático ou cruise control e ela tem uma embreagem hidráulica, uma embreagem super leve e também deslizante, né? Além disso, eu praticamente não preciso usar a embreagem, é só para arrancar, porque ela tem kick shifter, up and down, ou seja, andando com a moto eu posso trocar de marcha sem precisar apertar na embreagem. Mas não são todas as versões, né? A de entrada não tem. Na de entrada não tem, na Adventure, né? Ou na GS com o pacote Premium, né? Mostra para eles como é que regula, ou pelo menos os botões que regulam aqui, né? Que a gente não mostrou antes. Deixa eu levantar aqui. Esse daqui é o botão para ligar o aquecimento de banco e punho. Aqui tem uma manha. Se tu apertar uma vez, ele vai entrar na configuração do painel. Ali. Se tu apertar, e daí tu pré-configurou, tá? O que ele vai ter de configuração de aquecimento no banco e nos punhos, a intensidade dele. Se eu ficar segurando, daí ele já liga automático na intensidade que eu quero. Então já começa. E o do banco do passageiro é aqui atrás. O do banco do passageiro diferente. tem um botãozinho ali na lateral. Tem um botão aqui do lado, ó. Até porque muitas pessoas não vão levar o passageiro atrás, mas pode ser que leve, né? É uma moto pronta para isso. Nesse outro botão do lado aqui são os modos de condução já pré-determinados. Né? No a gente mostrou ali antes. Aqui, partido na moto. Aqui os modos de suspensão, então eu clicando nesse modo eu mexo se a suspensão fica um pouco mais firme ou menos firme e também a altura da suspensão. Só não vai mudar agora porque a moto está desligada, tem que estar ligada para isso. No botão de cima eu desligo todos os assistentes de controle, seja controle de tração, controle de wheel e tudo mais, né? Aqui tem o botão de menu que vocês já viram. Aqui é para deixar se o DRL ou o farol vai ficar automático ou não, né? E esse outro botão aqui é o botão dos faróis auxiliares. O resto é comum, né? Pisca e buzina. É alto. Ela também tem conectividade com o teu celular. Meu celular já está apareado com ela aqui agora, então ela está me informando tudo no celular da moto. Combustível, e durante a rota que eu estiver andando com ela, ela me mostra o quanto que eu inclinei a moto, se em algum momento o ABS acionou, se os controles foram acionados, tudo através do celular e também eu consigo espelhar aqui na tela a nossa viagem, por exemplo, ela vai me dizendo o mapa ali da viagem, dobra à direita, dobra à esquerda, mas não é um GPS completo. Para isso, eu tenho um suporte aqui em cima que eu tenho um GPS exclusivo da BMW, que também custa cerca de R$7.000. Além disso, ela também tem regulagem aqui do para-brisa. Na Adventure, esse para-brisa ele é maior do que nas versões comuns e ele também tem essa regulagem que é muito simples. Eu só giro aqui para aumentar ou diminuir a altura. Muitas pessoas se enganam com relação ao uso da regulagem. Ele não é para regular para diferentes condições climáticas, e sim diferentes alturas do piloto. Então, a ideia é que o vento sempre pegue logo aqui, ó, na altura da testa, da metade da testa para cima, né? Nunca pegue no visor ou nunca pegue acima do capacete. E outra, se eu ficar olhando por ele, a imagem não fica boa, porque não é essa. Nunca se deve olhar então, através para do mim agora está muito alto, porque para mim eu tenho que ficar olhando através dele. Então, provavelmente eu vou usar. Ou seja, ele atende pessoas de estatura alta e pessoas de estatura baixa também. Agora sim, agora eu consigo. Agora, se o para-brisa tem ajuste, como é que fica o ajuste de altura da moto como um todo? Tu que é baixinho, Gustavo, o que tu faz aí? Eu tenho dois ajustes. Um é o ajuste do banco, aqui, que é um ajuste mecânico. Que tem duas regulagens, inclusive. Tem duas regulagens. A chave... Por banco, né? Os dois bancos têm regulagem. Inclusive a chave ela é uma chave canivete para eu fazer exatamente essa regulagem. Eu abro aqui, ó, tiro o banco. Se tu virar a chave para frente, ela solta o banco dianteiro. Se tu virar o banco para trás, ela solta o traseiro. Tem que cuidar aqui porque ele tem o cabo aqui do aquecimento do banco, né? Não pode tirar direto. E aqui eu tenho um suporte. Eu virando esse suporte aqui, instalando dessa outra maneira, ele aumenta a altura do banco, assim como aqui tem uma indicação, ó, H é de high e vira ele, bota na posição Gustavo, vem um L, um low. Então, o banco aqui ele fica isso é na posição dianteira. Isso, ou com 89 centímetros de altura ou com 91 centímetros de altura. E tem também uma regulagem de altura na posição traseira do banco, né? Isso, aqui também, ó, aqui está na altura maior, high e low. Aqui na posição mais baixa. E também pode regular a altura do banco do carona. Mostra para nós aí, Gustavo. Aqui no banco do carona tu tem duas posições de encaixe.
aqui na frente e aqui atrás. Também aumenta, mas também depende muito da posição do banco dianteiro, tá? Porque um encaixa no outro, então tem que cuidar na hora de fazer isso. Para mim, tem que andar sempre na posição mais baixa, né? Porque senão eu já nem... Tá bom, já vai te atender bem, né? E vai atender a maioria das pessoas também que usam. A mesma coisa a suspensão eletrônica, né? Se ela não estiver na posição mais baixa, eu praticamente não encosto o pé no chão. E outro detalhe que eu acho importante a gente falar antes de sair para o test ride é com relação ao chassi. Você pode ver que é um chassi todo tubular e ele é montado em partes. Por quê? Porque ele utiliza o motor e câmbio como estrutura. O câmbio é 6 marchas com uma embreagem multidisco, né? Um câmbio convencional que, para economizar espaço, está montado junto no bloco do motor. Vocês podem ver que os pontos de apoio da parte traseira são aqui e aqui na frente tem os pontos de apoio da parte dianteira. Com isso, tu economiza peso e aumenta a rigidez estrutural. Outro detalhe curioso é que o fabricante da suspensão e de outros componentes do carro é a ZF, uma empresa alemã, que obviamente parente próxima da BMW, uma empresa também alemã, e que normalmente a gente não encontra suspensões da marca ZF no mercado. O que a gente mais encontra dessa marca são sistemas de transmissão, principalmente na linha pesada, caminhões e caminhonetes. E vocês viram que desde o início essa moto está apoiada no cavalete lateral, mas ela também tem um cavalete central, e é um cavalete central muito bem posicionado, tá? Não é por aqui que eu aciono, é pelo outro lado. Mas ele está muito bem escondido para evitar que durante um off-road, uma tocada mais fora de estrada, ele bata em pedras e tal. Ele até ajuda a proteger um pouco o escapamento. Não, e ele também tem uma proteção aqui também para a própria suspensão também. Protege a moto como um todo, né? Vocês viram que na Adventure ela também tem esta proteção aqui embaixo, que é uma proteção necessária para os canos do escapamento, mas também o cárter do motor, além, claro, destas proteções laterais tubulares, que inclusive tem uma função muito importante para quem anda de Big Trail. Se a moto tombar, provavelmente se estiver em baixa velocidade, claro, tu não vai estragar nenhum componente dela, porque toda essa proteção aqui foi dimensionada para evitar o contato com os principais componentes que costumam quebrar nas outras motos. Isso, de novo, são anos de aprendizado, anos de desenvolvimento. Nas GS mais antigas não era assim. Bora para o test ride? Vamos ver se tudo isso que a gente falou até agora é bom ou não? Então chegou a grande hora, vamos andar na GS 1250 e olha só, para começar já tenho dificuldade de subir aqui, mas eu subi do jeito errado, né? Vou mostrar para vocês como é que se sobe numa Big Trail de verdade, é sempre assim, ó. E pode fazer isso que ela aguenta sem medo nenhum, assim que é a maneira correta, é assim que tu não vai te complicar, é assim que eu devia ter subido já desde o início. Vamos lá, regulando os espelhinhos aqui que estão meio baixos para mim. Bora sentir esta máquina. Nossa senhora, é um canhão, hein? Ela é forte pra caramba, imagina na hora que chegar no 1300. Mas eu vou dizer pra vocês, essa moto aqui já vai atender a maioria das pessoas. Por quê? Primeiro, essa suspensão dela é fantástica mesmo, uma suspensão que copia muito bem, muito boa para andar no asfalto assim, que nem, ou no concreto, que nem a gente está nesse momento. Fora dele também, quando vai para pistas de terra, a gente pegou cascalho, a gente pegou terra, a gente só não fez trilha pesada, cara. Foi muito bom mesmo. Opa. Uma moto que tem uns freios muito fortes, mas muito fortes mesmo, vou dar só uma freada aqui pra você ver. Nossa senhora, é uma frenagem até mais rápida do que precisa, porque às vezes quando a pessoa vem atrás de um outro veículo mais lento, né, que não tem essa capacidade de frenagem, ela realmente para antes dos outros. Tem que dar uma olhadinha para ver se não vem ninguém colado atrás de ti, senão pode dar problema. E agora começa a chuva e eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gostei muito nela. A proteção aerodinâmica deste para-brisa, ele é perfeito, simplesmente perfeito. Ele tem uma aerodinâmica muito boa, mas muito boa mesmo. Alivia todo o vento aqui do corpo e desvia ele bem para cima da minha cabeça. Então não tive problemas nenhum. A leitura do painel é bom, só acho que ele podia ser um pouquinho mais completo, podia ter um pouquinho mais de informações ali, mas o tamanho das fontes, os números são todos muito bons. A autonomia do tanque é realmente muito boa, faz diferença. Os controles estão todos bem à mão. É um pouquinho difícil de se acostumar com esse controle aqui, mas é só nos primeiros minutos de uso mesmo, depois logo vai. Eu gostei do guidão mais largo, ele te dá mais conforto na moto. Eu gostei, olha, de tudo, principalmente que essa moto ela esquenta muito pouco, mas muito pouco mesmo, então tu não tem problema aqui, ó, de ficar com as perninhas quentes, tu praticamente nem sente nada de calor. E é uma moto que mesmo pesada, com quase 300 kg, ela faz curva bem pra caramba, ela faz muita curva, então
Eu acho que a BMW fez um ótimo trabalho, vem há anos desenvolvendo essa linha GS, não é à toa. Eu acho que é uma bela de uma moto e por isso ela faz tanto sucesso, por isso ela é a mais vendida do mercado no mundo inteiro. Agora vamos parar, vamos passar a moto para o Gustavo ver o que ele acha dela. Bom, meus amigos, vamos lá então, a voltinha aqui de GS 1250 Adventure. Olha o tamanho disso aqui, 30 litros de tanque, é grande pra caramba. Painel muito bacana, dá pra ver de longe ele. Ligado. Quando acelera, ó, ela vem pro lado assim, ó. Mas isso andando não acontece, é só quando tá parado realmente. Vamos pegar uma estradinha aqui agora. Primeira coisa, olha só, tá vendo esses buracos aqui, ó? Isso aqui, ela passa muito bem, tu não sente nada. Olha o ronco do motor. Ela quer andar muito rápido, eu vou até botar um pouco mais devagar, porque senão não vai dar pra ouvir o que eu tô falando. Mas assim, ó, ela quer ir muito, muito rápido mesmo. Ela tem muito potência e muito torque, só que assim, até uns 5.000 RPM é um torque ok, mas acima disso, nossa senhora, é muito forte, ela empurra demais, né? Posição de pilotagem é sensacional, na verdade, para mim que não sou tão grande, os braços são um pouco abertos demais, poderia ser um pouquinho mais fechado, né? As pedaleiras também estão ótimas aqui na posição perfeita, nada vibra, ela é uma moto que não vibra, tu não sente nenhum tipo de desconforto nesse caso, o banco é super confortável também, mas claro, é uma moto grande, né? Eu, por exemplo, andando nela, quando eu vou parar, eu não tenho muita confiança de parar porque eu não consigo colocar os pés no chão direito. Então termina que ela não me passa muita confiança, ela é pesada e tal, mas assim, uma pessoa com estatura maior já fica tudo muito mais fácil, mesmo ela estando na regulagem mínima, né? Esse para-brisa aqui tem a regulagem, né? Eu já regulei pra mim aqui, ele tem uma aerodinâmica sensacional, não deixa passar vento, não gera turbulência nem nada. É ótimo na estrada, a gente tava andando uma velocidade um pouco mais alta, né? Só não tô andando agora porque senão, né, de novo, vai fazer muito barulho pra vocês aí. É, assim, ó, uma moto muito com handling bom, mesmo sendo grande e pesada, ela vira muito bem. Dá pra fazer curva com ela, tudo, né? Mas o principal dela é isso aqui, ó, é viajar, velocidade de cruzeiro aqui, o piloto automático nesse botão aqui é muito fácil de acionar. O painel tem muita visualização fácil também, se eu vou entrar para baixo aqui, ó, mais uma para baixo, eu vou entrar nas configurações dela, tá aí. Tudo muito simples de operar e de mexer, né? E nesse botão aqui eu tenho os modos, né? Então eu vou botar no modo Dynamic, que é o modo mais forte dela, né? Deixa ele entrar no modo. Entrou. Vou baixar uma marcha. Vou dar uma acelerada. Até 5. Depois do 5 se transforma. Cara, sensacional. Uma moto assim, ó. Dá pra entender o porquê dela ser a moto mais vendida do mercado. Porque realmente ela é ótima. Quando tu freia, se frear forte, ó, a frente não baixa, ela baixa por inteiro, como a gente tinha comentado com vocês, né? Então é sensacional. Assim, ó, não é o meu estilo de moto, acho muito grande e, né, como eu falei pra vocês, pra eu parar ela eu tenho um pouco de dificuldade, mas andando assim na estrada, ela é ótima. Talvez ficasse mais confortável se ela tivesse os pedais um pouco mais pra frente, as pedaleiras um pouquinho mais pra frente. Mas aí ela não seria a moto trail, né? Porque o trail, qual é a ideia do trail? É tu levantar, ó, e ficar de pé assim nela, ó, pra fazer o trail. E assim ela é perfeita também. E vocês sabem, né, pessoal? Tem que andar sempre bem protegido, né? Ainda mais numa moto dessas, né? Aqui eu tô de luva, de jaqueta, de calça, de bota, de capacete, e todos esses equipamentos que eu tô usando eu peguei lá na Superbike Store, uma loja aqui de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Tem um baita atendimento, todos os tipos de produtos que tu precisa para moto, e ainda eles te dão um desconto especial para quem é inscrito aqui do canal. Então vai lá, segue, se comprar pelo site eles enviam para todo o Brasil. Uma baita de uma loja com um baita de um atendimento. E quando tu muda aqui para o modo Rain, por exemplo, a moto também se muda. Tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais suave de pilotar.
Inclusive ela fica mais econômica também, né? Mas é isso, não tem nada assim que tenha me incomodado na moto, sabe? Tirando o peso e a altura, o resto da moto nada me incomodou. Tem potência, tem torque, tem tudo. Só não é tão econômica quanto eu achei que ela poderia ser. Mas, né, fez aqui numa viagem que a gente estava fazendo, ela fez 17 km por litro, né? Então assim, acho que ela poderia ser um pouquinho mais econômica. E aí, Gustavo? Depois de tudo isso, depois de a gente ver todas as qualidades dessa moto, andar nela, poder testar ela exaustivamente, fica claro por que é a Adventure Touring, né? Dá para se dizer assim, ou multiproposta, Big Trail e tal, mais vendida do mercado no mundo? Dá para entender muito bem. A moto é muito confortável, a moto é muito boa de andar, ela acelera muito, ela freia muito, ela faz curva, tem uma posição boa, os equipamentos eletrônicos são incríveis, realmente eu dei o braço a torcer. Não é o meu estilo de moto, ainda é muito grande para mim, eu até fico com medo algumas vezes, achando que eu vou derrubar ela quando eu paro, mas para viajar, gostei muito. Eu te confesso que ela, assim, ela tem uma proposta off-road muito boa mesmo, mas ela não é uma moto para iniciantes, é uma moto que precisa de mais técnica, de mais habilidade com a moto, precisa de um pouco mais de conhecimento do que está fazendo e familiaridade com uma moto pesada e alta que nem essa. Porém, mesmo que tu seja iniciante, mesmo que tu nunca tenha sentado nessa moto aqui, que foi o caso do Gustavo, foi muito fácil, mas muito fácil pilotar ela. Ela é segura, os controles delas, os controles eletrônicos te deixam muito tranquilo, o freio funciona bem, o controle de tração funciona bem, o controle watch wheeling, bom, nem preciso falar, né, porque a moto não levanta, a troca de marcha ali com quick shift, nossa, é sensacional, essa suspensão dela que é perfeita, uma moto muito acertada, mas muito acertada. E esses 30 litros aqui de tanque fazem a diferença numa viagem longa também. É isso que eu ia falar, a versão Adventure com o tanque de 30 litros dá uma tranquilidade para tu pegar uma estrada e esquece da vida. Enfim, é uma moto que tem muitas qualidades, é uma moto que as pessoas dizem, porque essa moto dá defeito, não sei o quê. Meus amigos, sabendo que foi uma moto para ser usada no extremo, eventualmente as coisas vão estragar e vão dar defeitos. E o melhor de tudo é que esta marca aqui foi a pioneira na categoria. Então ela pegou todos os defeitos que as outras já nasceram com a vantagem de ter aprendido com os erros da própria BM. Então é lógico que o pioneiro sempre paga o preço da inovação. Mas se fosse isso, ela não era mais vendida? Se não fosse isso, ela não seria mais vendida. Hoje a gente vê o nível de refinamento dessa moto é absurdo. Vocês já andaram numa BMW, numa 1250 GS, numa 1200, uma 1100 ou qualquer outra GS? Vocês já tiveram essa experiência? Conta para nós aqui embaixo. Eu quero ver se nós estamos errados na nossa análise ou não. Mas Felipe, tu teria dessa? Cara, eu te confesso que é o seguinte, eu já fui muito fã da GS, eu já fui muito fã de Big Trail, mas depois que eu entrei para o mundo das custom, mais especificamente na Harley, eu realmente, não é que eu não goste, mas elas são ótimas motos, mas o meu estilo é mais o estilo custom. Por isso eu prefiro e vou continuar com uma Harley. Mas eu te confesso que essa moto aqui me fez o coração bater forte. Só que assim, por uma viagem longa, essa moto é perfeita. Pro que eu uso normalmente, que são tirinhos curtos, eu prefiro a minha moto, que é um pouco mais esportiva. Aí vai de gosto, mas eu gostei muito dessa aqui. Realmente é. Conta pra nós aí o que vocês acharam. A gente quer ouvir a opinião de vocês também. Valeu, galera. Valeu! Tem mais ou menos no meio, tem. Ele muda completamente. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.